Jesus é o nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, meus amados, queridos irmãos, amigos, companheiros. Estamos aqui para concluir o último capítulo do nosso livro Chamados, Escolhidos e Fiéis. Um livro com um conteúdo muito rico, muito denso, mas com um encargo muito especial com relação à palavra que nós precisamos ouvir e atender nos últimos tempos. Então, nós esperamos que essa mensagem de hoje, o Senhor nos possa abençoar com seu falar, possa abrir sua palavra para nós e possa nos iluminar, amém? Que possa tornar essa palavra um grande conteúdo, um grande conteúdo de bênção e de suprimento espiritual para todos vocês, amém? Então, nós vamos falar sobre o último capítulo, como já falei, sobre Cristo e os vencedores, ok? Então, essa palavra, essa mensagem, está muito relacionado ao contexto do final dos tempos, dentro da esfera e do contexto da igreja, o que Deus quer gerar nos últimos tempos. Nós precisamos refletir nos tempos nos quais nós estamos vivendo. Nos tempos nos quais estamos vivendo são tempos finais, tempos de conclusão, tempos nos quais o Senhor está, daqui a pouco, vai mudar de era. Estamos já na reta final. Estamos vendo os acontecimentos no mundo inteiro, as coisas que estão se desenvolvendo na política, na sociedade, a crise, o caos, a imoralidade, a apostasia. Todo está acontecendo, todo está sendo preparado como um cenário para que possa aparecer o homem da iniquidade. Mas assim como Satanás está trabalhando para gerar um homem iníquo em meio dessa sociedade, como, entre aspas, um salvador, Deus está gerando em meio da igreja um grupo de crentes que possam concluir a era e o plano de Deus neste tempo, ok? Então, como filhos de Deus, estamos nos últimos tempos perto da volta do Senhor. E isso é algo que nós não podemos esquecer. A palavra que Deus está nos dando é uma mensagem que está nos levando a ter um foco claro. É preparar a noiva, preparar a igreja, nos preparar para aquele dia quando o Senhor voltar. Esse é o foco do Senhor. O Senhor quer preparar a noiva e o Senhor quer estabelecer o seu reino aqui na terra. Com relação a estabelecer seu reino, é um assunto de o Senhor alcançar as pessoas com o Evangelho, trazer as pessoas para Ele. E com relação ao sonho de Deus, é preparar a noiva para esta se unir a Cristo, que é a igreja, seu povo, seus redimidos, amém? Então, como filhos de Deus e servos dele, deveríamos estar vivendo em função à vontade e cooperando com ele para o estabelecimento do seu reino. Nós deveríamos estar hoje cooperando com Deus para isso. Todo o nosso viver, nossas energias, tudo o que nós fazemos, tem que ter como foco principal cooperarmos com a vontade de Deus nos últimos tempos. Mas a grande preocupação que o Senhor tem é que a maioria dos cristãos só estão preocupados com seu futuro nesta terra, somente estão preocupados com ganhar dinheiro, somente estão preocupados em cuidar a família, né? Quando eu falo de cuidar da família, não estou falando no bom sentido da palavra, porque nós devemos cuidar da nossa família. Mas se você chega ao ponto de você ser um cristão bonzinho, que quer cuidar da sua família somente para ter uma família boa, você não está cumprindo a vontade do Senhor. Agora, quando você tem um foco de preparar a sua família e aperfeiçoar a sua família para juntos servirmos ao Senhor, porque a família é para a glória do Senhor e para entregar essa família para Deus fazer a sua vontade, aí sim estaríamos cumprindo o plano
do Senhor. Então a grande tristeza que o Senhor está tendo nesse tempo é que os mesmos filhos de Deus, muitos deles, até já abriram mão do seu direito de primogenitura para viver nos prazeres dessa vida e dessa terra. Então muitos cristãos já desistiram, muitos cristãos já se afastaram, já abriram mão da primogenitura. O que é a primogenitura? É o nosso direito de nós herdar o reino, de permanecer na salvação que o Senhor nos tem dado, de cuidar da nossa salvação, de desenvolver a nossa salvação em base à redenção de Cristo, não em base às nossas obras, porque nós vamos ter falha, vamos cair, muitas vezes vamos pecar, porque somos pecadores, mas você não abre mão o fato de você ser um filho primogênito, você dizer assim, eu quero prosseguir, eu vou prosseguir porque eu estou debaixo da aliança do sangue do Cordeiro, que me comprou, que me redimiu, por isso vou me arrepender, vou me voltar. Mas a grande tristeza que o Senhor tem, principalmente é isso, que muitos cristãos já abriram mão do seu direito de primogenitura para viver nos prazeres dessa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, para alcançar todos aqueles que já se afastaram, e o Senhor com seu braço estendido de misericórdia poderá trazer de novo aqueles que estão afastados. Amém? Então, meus amados, a apostasia, a iniquidade, todas essas coisas que já falamos, já entrou na igreja. E esse é um contexto de 1 e 2 de Timóteo que nós estamos vendo. O contexto no qual uma igreja onde já a apostasia já entrou na igreja, afastando muitos filhos de Deus na fé. Então, o que vamos fazer? A melhor coisa que nós podemos fazer e a única coisa que nós devemos fazer é escutar, é ouvir o que o Espírito diz às igrejas. É o que o Senhor está falando nesse tempo para nós. Então, o Senhor, Ele deseja mudar o nosso foco para cooperarmos na sua obra e nos tornar vencedores. Para isso acontecer, para o Senhor nos tornar vencedores, Ele precisa nos tornar, neste tempo, cooperadores dEle. Ele precisa nos tornar esses parceiros, os companheiros de milícia no reino, na tribulação, né? Que têm empatia, que são cúmplices, têm cumplicidade com o Espírito, com os servos de Deus. Ele precisa nos tornar. Então, em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, é um dos versículos onde o Senhor faz um chamado a seus filhos a vencer a degradação dos últimos tempos. Então aqui diz, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras. Que obras são essas? São as obras da fé. É aquilo que Deus está fazendo por meio da sua palavra e confiar no seu falar e na sua palavra. Por isso é muito importante nos apegarmos às verdades ouvidas, aquilo que o Senhor está falando. Porque a única maneira de nós permanecermos nas obras do Senhor. Não precisamos guardar. Então o Senhor diz, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regirá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. O que quer dizer esse versículo? Que as nações, Satanás, ele está preparando a grande rebelião. A grande rebelião é a grande apostasia de 2 de Tessalonicenses capítulo 2. Onde Satanás vai levantar, junto com o anticristo, um grande exército para se levantar em contra do próprio Deus. Mas o Senhor vai voltar, Ele vai aparecer com um exército de vencedores. E esses vencedores, eles vão ter a autoridade de Cristo também. O cetro de ferro com a qual o Senhor vai regir as nações.
e vai reduzir em pedaços a arrogância e a rebelião que Satanás vai levantar nos últimos tempos. Então, o Senhor, Ele quer gerar esse exército, Ele quer levantar esse exército. Então, em base a isso, nós precisamos entender que o Senhor quer estabelecer o seu reino aqui na terra. E aí a importância do livro de Mateus. O livro de Mateus é um livro que fala especificamente do reino do céu. Na verdade, o único livro na Bíblia e no Novo Testamento que fala do reino dos céus. Quando você vê que o Senhor fala muitas vezes do reino na Bíblia, em toda a Bíblia fala do reino de Deus. Ok? Essa parábola, então eu quero ler uma das parábolas que fala do reino dos céus e vamos ver qual é a diferença e a importância do Senhor falar disso, desse tema nos últimos tempos. Ok? Então, Mateus capítulo 20, ele fala a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, essa parábola aí dos trabalhadores da vinha, ela descreve a cooperação dos filhos de Deus como servos de sua casa para trabalhar na vinha. Então, a casa é a igreja, mas a vinha é a obra onde o Senhor está estabelecendo o seu reino. Ok? Em toda a terra. Então, vamos ler aqui um versículo. Mateus capítulo 20, versículo 1 diz: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, o reino, quando a Bíblia se refere, muitas vezes, em muitas partes da Bíblia, como em João capítulo 3, exemplo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Que é o reino de Deus? Então, o reino de Deus, ele abrange toda de eternidade a eternidade, ok? O reino de Deus é algo que é geral, é algo que cobre e abrange tudo de eternidade a eternidade. Da eternidade passada, ou queremos dizer, antes do início do tempo e o espaço, até a eternidade futura, quando o Senhor estabelecer aqui a nova Jerusalém. Então, só que dentro do reino de Deus, ainda aconteceram muitas coisas. Uma delas que aconteceu é a rebelião de Satanás. A rebelião de Satanás, ela aconteceu dentro da esfera do reino de Deus. Satanás, ele, como já conhecemos, ele se rebelou em contra de Deus. Ele se rebelou com a terceira parte dos anjos. E ele, dentro do reino de Deus, ele se levantou como o adversário de Deus. Ele é o adversário, ou seja, ele está dentro do reino de Deus e ele está como um adversário dentro do reino, se opondo a tudo que Deus quer fazer para cumprir o seu plano. Então vamos ler um versículo aqui em 1 de Crônicas, capítulo 21. Capítulo 21 de 1 de Crônica, versículo 1. Ele diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar um censo em Israel. Então, Satanás ele está dentro dessa esfera, porque ele é um usurpador. Deus encarregou ele para administrar uma porção, né, da administração de Deus na criação, e ele se rebelou em contra de Deus. Então, ele está aí como um usurpador, e essa é a palavra Satanás, que é adversário. É um adversário, uma pessoa que está dentro, mas ele está em contra da vontade principal, que é a vontade do Senhor. Ele está se opondo a tudo que Deus quer fazer. Então, dentro do reino de Deus, nós temos um adversário, juntamente com um governo das trevas, que são principados, potestades, governadores deste século, né? São o exército de maldade que Satanás tem conseguido manipular. São os anjos caídos, né? Os demônios. E a palavra diabo
Ele é o acusador, um caluniador, mentiroso, ou seja, a estratégia dele, como ele não tem verdade nenhuma, ele somente se baseia na mentira. Então, em base à mentira, ele é o acusador, ele é um caluniador, um mentiroso. E tudo o que ele faz é baseado na mentira para levar e manipular a vontade das pessoas. Então, essa sessão dentro do reino de Deus, que ficou em um caos, né, é a sessão no qual Satanás, lamentavelmente, nós estamos também. Né? Ela está dentro do reino de Deus. E o reino dos céus, que é então o reino do céu? O reino do céu é todo que fica sujeito à vontade de Deus para fazer e cumprir o plano do Senhor. Ou seja, o plano e o propósito do Pai. Todo que fica sujeito. Exemplo, Cristo, ele trouxe como único homem o reino dos céus aqui na terra. Então, o reino do céu é todo que começa a ficar sujeito à vontade de Deus e começa a entrar na ordem. Empieza a ser tirado da usurpação de Satanás e empieza a ser trazido na ordem única daquele que criou todas as coisas, no qual a cabeça é Cristo. Então, isso que o Senhor está fazendo por meio do reino dos céus. Então, o reino do céu é todo que fica sujeito à vontade de Deus. E esse é o trabalho que Deus quer fazer nesse tempo. Ele quer trazer todas as coisas a Cristo, reunir todas as coisas a Cristo, como a cabeça de todas as coisas, aquele que foi designado por Deus para trazer todas as coisas na ordem. Então, a preocupação do Senhor hoje não é só vencermos, não é somente vencermos o mundo e o pecado. Nós podemos ser cristãos e a preocupação não somente é vencermos o mundo, vencermos o pecado, mas nós precisamos também vencer a aparência. Que é a aparência? Porque nós podemos estar no reino dos céus, né? Porque a igreja hoje é a esfera do reino dos céus, é onde Cristo tem domínio, onde Cristo quer iniciar ou iniciou a sua obra de restauração por meio da redenção, por meio da regeneração, salvando as pessoas, trazendo de volta para Deus. Mas os cristãos, eles precisam ser sujeitos à vontade de Deus. Porque o grande problema que estão tendo a maioria dos cristãos, e muitos de nós, é que nós estamos tendo problema para ficar sujeitos, para ficar sob o encabeçamento de Cristo, para não vivermos conforme a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos redimiu. Então, nós precisamos vencermos a aparência de ser cristão sem ter uma preocupação pela vontade de Deus e o estabelecimento do seu reino. Porque nós podemos ser cristãos, sim, podemos ser filhos de Deus, sim, mas não estamos sujeitos àquilo que Deus determinou. Então eu quero ler exemplos. Lucas capítulo 13, versículo 18. Ok? Lucas capítulo 13, versículo 18, ele diz: e dizia, uma parábola que tem a ver muito com o reino dos céus. O que é semelhante ao reino de Deus? Eu gostaria de ler melhor esse versículo aqui em Mateus capítulo 13. Ok? Mateus capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Tem outro versículo aqui, outra parábola, ele está aqui no versículo 31. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo,
a qual a verdade é a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, essa parábola aí é uma parábola que fala de algo que é real, que é autêntico, que é uma semente de grão de mostarda. Essa semente de grão de mostarda representa a nossa fé genuína no reino dos céus, com a qual Deus quer iniciar o trabalho de transformação, de crescimento em nossas vidas, para nos tornar filhos genuínos na fé e ter uma expressão genuína de Deus. Só que aconteceu algo que não cresceu a realidade, mas cresceu uma aparência. E essa aparência aí se tornou uma grande árvore, onde as aves dos céus vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Então você fala assim, não, mas ave dos céus é bom. Mas no contexto das parábolas, no início, as aves do céu representam o maligno. Então essa árvore muito grande não foi para a satisfação da vontade de Deus, mas foi um lugar de repouso para Satanás e o reino maligno. Então, a pergunta é a seguinte: a nossa vontade, a nossa vida é um grão de mostarda, que está crescendo como uma hortaliça para se tornar alimento para outras pessoas, algo acessível a outras pessoas, ou é uma grande aparência para que o inimigo tenha um lugar de descanso? Sabe, amados irmãos, que Satanás ele descansa quando nós não fazemos a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, estamos apressando a vinda do Senhor. Mas quando nós fazemos a nossa própria vontade e vivemos para nós mesmos, Satanás está descansando, porque ele sabe que ainda não vai chegar sua hora, porque os filhos de Deus estão plenamente distraídos. Que o Senhor nos ajude, amém? Então, voltamos então à importância da parábola de Mateus capítulo 20, quando fala da parábola dos trabalhadores da vinha. Então essa parábola aí revela que somos os trabalhadores que foram chamados na última hora. Fomos contratados, fomos chamados, fomos escolhidos pelo Senhor para fechar esta era. Então o Senhor, essa parábola representa isso, representa a obra do Senhor, do estabelecimento do seu reino na terra, e o Senhor chamando servos para cooperar com Ele, para que esses servos se tornem seus cooperadores, seus parceiros, seus cúmplices no estabelecimento do seu reino. Só que, na última hora, o Senhor contratou, você pode ler depois, o Senhor contratou um grupo de pessoas 6 horas da manhã. Isso representa o que foram contratados no início da era da graça, na era da igreja. Depois chamou outros que foram contratados 9 horas da manhã, depois às 12, depois às 3 horas da tarde. E parece que já acabaram as vagas para o Senhor contratar mais pessoas. Só que no final do dia, na última hora, 5 horas da tarde, olha só o versículo 6. E saindo por volta da hora 11ª, encontrou a outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Então, esses que foram contratados na última hora somos nós. Somos os cristãos dos últimos tempos, que não somente foram chamados para a salvação, mas foram escolhidos para ser cooperadores do Senhor nesses últimos tempos. E o versículo 16 diz: ó Senhor Jesus, assim
os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos somos chamados e poucos escolhidos. Ou seja, nessa ordem contrária, desde a última hora até a primeira hora, o Senhor vai recompensar aqueles que cooperaram com Ele nos últimos tempos. Então, a parábola dos trabalhadores da última hora representa a obra do Senhor para estabelecer seu reino aqui na terra. O Senhor precisa trazer todas as coisas sob o domínio de Cristo. E para isso acontecer, já Cristo, Ele está no trono, assentado na direita do Pai. E Ele está aguardando que todos seus inimigos sejam colocados debaixo dos pés. Mas para isso acontecer, Ele precisa um grupo de pessoas, Ele precisa um exército para retomar, para tirar os reinos do mundo de Satanás e entregar esses reinos para o Senhor. Então, a seguinte parábola, que nos falou também aqui, a leitura do livro, é a parábola das bodas. Por que essa parábola das bodas é tão importante? Porque ela também fala do reino dos céus, né? Do reino do céu, mas a ênfase é cumprir o sonho de Deus. Esse assunto de estabelecer o reino para tirar a Satanás é um assunto de limpar a casa, tirar a bagunça causada pela rebelião de Satanás. Mas de trás de tudo isso tem algo mais importante ainda. Tem o desejo de cumprir o sonho de Deus, que é preparar o homem como uma entidade coletiva, como uma noiva, para se unir e se casar com Ele pela eternidade. O Senhor, Ele quer se unir com o homem. O mais importante na criação, é Deus ter criado o homem para que este homem seja a sua expressão. Então, para isso, essa parábola aqui, né? Parábola de Mateus capítulo 22, versículo 1, diz: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então essas bodas aí representam isso, é o cumprimento do sonho de Deus. Hoje o Senhor está preparando essa noiva. Essa noiva hoje somos nós, a igreja. A principal obra que o Senhor tem, o sonho que Ele quer cumprir, é que a igreja hoje seja preparada para se unir a Cristo. Então, só que acontece que essa noiva ainda não está pronta. Ela precisa ser preparada. E o Senhor está fazendo isso por meio da palavra. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 22, você vai ver a explicação de Paulo sobre o grande mistério que é Cristo e a igreja. E aqui no versículo 25 diz: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então esse versículo aqui revela que Deus, para poder salvar, gerar, resgatar essa noiva, Ele precisou dar sua própria vida, derramar seu sangue, se encarnar, viver como um homem aqui na terra, ir até a cruz, morrer por nós, derramar sangue e água para a nossa redenção e a nossa regeneração. Mas no versículo 24, 26 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o processo de santificação é um processo no qual o Senhor está, esse grupo de pessoas que Deus alcançou como sua noiva, Ele está santificando, ou seja, Ele está regenerando, Ele está transformando, Ele está renovando, conformando a imagem de Cristo. E tudo isso o Senhor está fazendo por meio da lavagem pela palavra.
Então, por isso a importância, meus amados, de nós apegarmos à palavra, porque a palavra é a que vai nos trazer a luz para tirar a mentira e revelar a verdade. Amém? Então, se nós entendemos qual é o sonho de Deus, qual é o grande sonho de Deus que Deus quer cumprir nesses últimos tempos, nós vamos deixar todo o propósito humano, toda ambição humana dessa terra como prioridade, para ter a prioridade de acompanhar a Deus a cumprir seu grande sonho. E essa foi a experiência que tiveram os discípulos. Eles deixaram tudo para seguir ao Senhor incondicionalmente. Então eu quero ler um versículo que está aqui, Mateus capítulo 19, versículo 27. Ele diz: então lhe falou Pedro: eis que nós todos deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Ou essa palavra aí, deixamos, é muito interessante, porque essa é uma palavra no grego, que no grego é afie-me. Afie-me. E essa palavra no grego significa desapegar-se. Desapegar-se das coisas. Ou seja, eles tinham muitas coisas. Eles tinham uma empresa de pescar, né? De pesca, de tantas coisas. Alguns tinham planejado o futuro, muitas outras coisas. E de um dia para outro apareceu um Jesus, aleluia, que chamou a atenção deles. E eles deixaram tudo por aquilo que Jesus estava falando sobre o reino dos céus. Então eles se desapegaram dessas coisas. Então o versículo seguinte, o Senhor diz: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então essa palavra também, essa seria a recompensa, né, no versículo 28, mas essa palavra deixarmos, que é afie-me, é a mesma palavra que usou o Senhor, aquele que não deixar pai, mãe, filhos, né? Todo, por causa do reino de Deus e a sua justiça, então não é digno do reino. Então isso não quer dizer que você vai abandonar família, descuidar a esposa, filhos, não. O Senhor está querendo dizer de nós desapegarmos para colocar como prioridade principal o reino de Deus. Então tudo que nós temos tem que se ajustar ao sonho que eu tenho como prioridade. E esse é o grande segredo, amados irmãos, para nós seguirmos ao Senhor incondicionalmente. Que tudo que nós temos possa se ajustar ao único sonho que Deus quer cumprir nesse último tempo, que é estabelecer seu reino. Então, aí entra o propósito de negarmos a nós mesmos. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz: ó Senhor Jesus, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar-se a si mesmo, amém, ele não abrir mão do processo de sofrimento que gera o propósito de honrar a Deus e não a nós mesmos. Então, levar a cruz, negarmos a nós mesmos, é não abrir mão desse propósito de cumprir o sonho de Deus, de honrar a Deus, ainda gerando sofrimentos. As pessoas que abrem mão da cruz, que abrem mão do Senhor, porque eles querem cumprir seus desejos, seus sonhos, né? Que eles querem cumprir suas ambições, satisfazer a sua concupiscência, é porque eles, para poder fazer isso, você precisa abrir mão de honrar a Deus. Irmão, é muito simples. Se você quer saber se aquilo que você está fazendo
é conforme a vontade de Deus. Somente pergunte: isso que eu vou fazer, ou eu estou fazendo, está honrando a Deus ou me está autossatisfazendo? Se você vai ter uma resposta muito clara. Se você pergunta isso ao Senhor, o Senhor vai falar muito claro: meu filho, isso que você está fazendo não está me honrando. Isso está somente satisfazendo uma concupiscência sua. Não abra mão da cruz. Não abra mão do processo de sofrimento que gera me honrar. Prossigue no Senhor. Amém? Então, o convite para as bodas dessa parábola de Mateus capítulo 22 é convidarmos a desfrutar do banquete da graça que já foi preparado pelo Senhor e preparar nossas vestes para ser os escolhidos no casamento universal. O Senhor, nessa parábola de Mateus capítulo 22, olha só, versículo 3 diz: enviou ainda outros servos com esta ordem dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e todo está pronto, vindes para as bodas. Então esse banquete, esse boi cevado que todo já foi preparado, morto, representa a redenção de Cristo e todo o desfrute da graça de Deus, que hoje é um grande banquete para nos fortalecermos, para nos suprir espiritualmente, para nos capacitar com a graça e a capacidade de Deus, ainda em meio do sofrimento, para nós avançarmos e continuarmos. Mas muitos estão abrindo mão desse banquete. Então que o Senhor tenha misericórdia, porque dependendo do desfrute desse banquete, você também está preparando suas vestes como uma noiva, como uma virgem pura, para se apresentar a Cristo. Então que o Senhor nos ajude a não abrir mão desse convite e possamos juntos acompanhar o Senhor e nos tornar essa noiva que está preparada para cumprir o sonho do Senhor. Então a revelação, para concluir o livro, também é muito interessante, porque para Deus poder cumprir essas duas coisas, que é trazer seu reino e tirar todo o que Satanás gerou nessa criação e estabelecer o reino dos céus aqui na terra e cumprir o sonho de Deus de gerar essa noiva. Então é muito importante a revelação do livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus, juntamente com Salmos, né? Que aí eu sou o Salmos capítulo 2, mas o Salmo todo fala muito de como o Senhor, como sacerdote e rei, ele cumpre a sua vontade. Então o cumprimento da profecia do rei sacerdote, o rei que é Cristo e o sumo sacerdote que é ele mesmo, Cristo, ele é rei sacerdote para a plena salvação dos homens e o estabelecimento do seu reino. Ou seja, ele como rei, ele vem estabelecer seu reino aqui na terra. Ele está agora sentado, aguardando que todos seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vamos ler, por favor. Hebreus capítulo 1, Senhor Jesus, versículo 13 diz: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés? Então, na ressurreição de Cristo, ele foi gerado como filho primogênito. Quando fala aqui, versículo 5, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, preste atenção, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem.
Então, na ressurreição, ele já era filho desde a eternidade. Cristo é Deus, ele já existia desde a eternidade. O versículo 8 confirma isso. Mas acerca do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo e sempre. Então mostra que já Cristo era Deus desde a eternidade. Só que na ressurreição, ele foi gerado passou a ser o filho unigênito, a ser o filho primogênito, sendo introduzido na glória por primeira vez. Cristo levou a humanidade da encarnação, do viver humano, aquele que passou pela morte e ressuscitou, foi levado até a glória. E hoje, um homem está sentado à direita de Deus, o Filho do homem, 100% homem, 100% Deus. Louvado seja o Senhor. E esse Filho do homem que está aí, ele está como rei, para colocar a todos os inimigos debaixo dos pés, ou seja, para restabelecer o reino dos céus aqui na terra. Versículo 13. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então isso está acontecendo hoje. De aqui a pouco, o Senhor vai voltar e Ele vai tirar todos os reinos do mundo das mãos de Satanás e serão dados ao nosso Senhor e ao nosso Cristo para todo e sempre. Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor, como sumo sacerdote, capítulo 5, versículo 5 diz: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, na ressurreição, quando ele foi gerado como um filho primogênito, ele foi gerado como sumo sacerdote e como rei. Louvado seja o Senhor. Então, como sumo sacerdote, ele está trabalhando para gerar toda a salvação que o homem precisa para levar o homem a essa mesma glória que alcançou o filho primogênito, levar os muitos filhos à glória. Louvado seja o Senhor. Então, nesse propósito, o Senhor está convocando para estabelecer seu reino. Está convocando desde Sião um exército. Amém? Um exército para concluir esta era. O Senhor precisa cumprir uma profecia que está desde o livro de Salmo e conclui no livro de Apocalipse. Então, quando você vê exemplo, quando fala de Sião, que usa como Sião, como lugar de convocação de Deus, para Deus chamar a seus vencedores, Deus chamar a seus fiéis, a seus cooperadores, seus filhos, para concluir esta era, ele usa esse quadro, essa representação de Sião. Que era Sião? Não vai dar tempo de ler, mas você pode ler em 2 de Samuel, capítulo 5, de versículo 1 ao 10. Antes de Davi ter domínio sobre todos os reinos, de trazer a paz para Jerusalém e para o povo de Israel, ele morava em Hebrom. Hebrom era uma das cidades predilectas de Davi, em um lugar muito querido por Davi. E Hebrom, ele significa comunhão. É muito rico esse quadro, né? Porque ele teve que conquistar Hebrom. Ele teve que tirar alguns inimigos que representam a carne, o mundo, né? A concupiscência, as coisas negativas. Mas para conquistar e ter um domínio pleno e trazer a paz para a nação de Israel, para todo o povo, ele teve que conquistar a fortaleza de Sião. Então a fortaleza de Sião era o lugar mais alto, era o lugar onde se expressava o maior domínio. E esse lugar estava conquistado pelos jebuseus. E os jebuseus, a palavra jebuseu significa aqueles que pisam. Isso quer dizer que a obra é o domínio mais
maligno de Satanás. Ele quer pisar a testemunha do Senhor. Ele quer acabar com aquilo que Deus quer fazer. Então ele precisa ser tirado. Então Davi, ele levantou um exército, ele conquistou a fortaleza de Sião. E a partir de aí, toda a nação de Israel começou a ter paz. Começou a ter um domínio pleno dos inimigos. Então essa fortaleza de Sião, hoje, representa o cumprimento da profecia para Deus trazer o seu reino aqui na terra. E ele precisa convocar um grupo de vencedores. Então, Salmos capítulo 110. Salmos 110. Vou ler aqui. Salmos 110, versículo 1 diz: Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, que já limos esse versículo em hebreu, que está relacionado ao aspecto de Cristo como rei, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então já Cristo está sentado como rei e Senhor em Sião, no lugar mais alto de domínio do universo. Então o Senhor enviará de Sião, versículo 2, o cetro do seu poder. O cetro do seu poder é a autoridade de Cristo que foi dada completamente a ele. E ele passou esse cetro à sua igreja. Ou seja, ele está esperando que a igreja possa exercer a autoridade de Cristo para trazer todas as coisas ao domínio dele. Dizendo, domina entre os teus inimigos. Então o Senhor está nos dizendo assim: eu já passei toda a autoridade, vai pregar o evangelho e domina entre os inimigos. Você já tem autoridade. Nós já temos essa autoridade para fazer isso. E depois você diz, apresentar-se-á voluntariamente. Então aqui está a reação do povo. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder ou no dia da convocação poderosa, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então esse aí é um exército de jovens que são gerados para o cumprimento. Então esse exército que se levanta aí é o grupo de vencedores, que é o grupo de pessoas que se colocam a favor do Senhor para o cumprimento do seu propósito. Hoje, Sião é a convocação dos primogênitos para concluir esta era. Hebreus capítulo 12, versículo 22, diz, vamos ler aqui, Hebreus 12, versículo 22, ele diz: mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjo, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então essa profecia está se cumprindo agora. Quem tenha ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está chamando a seus filhos a vencerem. E principalmente, além de vencer o mundo, vencer as coisas negativas, também vencer o fato de vivermos fora da vontade de Deus. De ser filhos que somente têm uma aparência do reino dos céus. E o cumprimento dessa profecia plenamente será em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrita o seu nome e o nome do seu Pai. E ouvi uma voz dos céus como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tangem a sua harpa. Ou seja, é o arrebatamento dos vencedores no grande monte Sião celestial. Aí o Senhor vai reunir todos os vencedores, como
as primícias. As primícias são os primeiros frutos que representam o total da lavoura, né, da colheita. Mas a primícia são os primeiros frutos. E eles representam o total. Então, entre os cristãos vai ter aqueles primeiros frutos que Deus vai arrebatar para com eles gerar um exército para tirar os reinos do mundo das mãos de Satanás. Esse é o tempo, amados irmãos. Essa é a importância desse livro aqui. Fomos chamados, amém? Pela salvação de Cristo. Fomos escolhidos. Um escolhido é um candidato para ser um vencedor. Então nós todos somos candidatos. Vai depender da atitude de nós ouvirmos que Deus está falando nesse tempo. E fiéis são aqueles que já foram aprovados por Deus para ser parte desse exército no final dos tempos e aqueles que estarão como primícia no grande monte Sião. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra nossos olhos, nosso coração, nossos ouvidos espirituais para ouvir de forma profunda o que Deus está falando nesse tempo e possamos acompanhar o Senhor no cumprimento da sua vontade. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Muito obrigado por acompanhar-nos nessa série do livro Chamados, Escolhidos e Fiéis. Aquele que não adquiriu pode adquirir, aquele que desejam adquirir pode deixar seu comentário. Amamos muito você, Deus ama muito vocês e vamos avançar. Deus abençoe.